GP de Aragon de 2024 vai ser uma daquelas corridas que vai ficar para a história. Porque ainda que não tenha sido a corrida mais disputada, a melhor de todos os tempos, foi uma corrida que marcou um momento importante. Foi um momento que marcou o fim de um jejum de 1.043 dias de vitórias do Marc Marques. O piloto que acostumou a gente, né, a ser um vencedor. Um piloto que agora entra para a estatística como o quarto piloto a ter a carreira a carreira vitoriosa mais longeva, né? Tem mais de 11 anos separando a primeira vitória dele em 2013 para essa vitória de agora. A vitória 60 dele na MotoGP, então é um cara que acostumou a gente a vencer, a vê-lo vencer, mas que nos últimos anos enfrentou todo tipo de azar ou problemas. Quando a gente olha o que aconteceu com ele entre essa última vitória, né, a vitória anterior e essa última, às vezes o tempo passou tão rápido, ou tanta coisa aconteceu, que às vezes é difícil a gente lembrar de tudo que passou, né? Eu não lembrava se a última vitória tinha sido antes ou depois da fratura. Foi depois, ele venceu pouquíssimas vezes depois, mas essa foi uma delas. Foi uma vitória importante, porque tinha sido uma vitória em pista seca. Então, naquela época, quando ele cruzou a bandeira de chegada, ele ainda apontou pro braço e tudo mais. Mas meses depois, a vida mudou de novo, porque ele teve que fazer uma quarta cirurgia. Uma quarta cirurgia que tem um nome pomposo, chama osteotomia, mas que na prática, e desculpa se tiver algum ortopedista assistindo e eu estiver explicando meio mal, mas na prática eles quebraram o braço dele de novo para fazer encaixar, né? Ele não estava efetivamente encaixado na rotação que deveria, eles tiveram que torcer para botar no lugar. Então ele teve que encarar todo o processo de recuperação de novo. Dessa vez com alguém sensato controlando o show, falando para ele, querido, se você não vai respeitar o tempo de recuperação, não vamos nem fazer porque não vai valer a pena. Então ele ficou quietinho, respeitou os prazos, sossegou o facho, né? Importante também. E aí conseguiu efetivamente sair do outro lado na questão física. Só que não foi tudo, né? Porque os últimos anos o Mark Marques parecia carregar um saco de azar para onde ele ia. Porque ele teve episódios de diplopia, que é uma condição que ele já tinha tido no tempo lá da Moto 2, uma coisa que ele chegou a achar que encerraria a carreira dele. Eu me lembro que muito antes da lesão no braço, teve uma vez que o Mark Marques veio pro Brasil, porque a Honda e a Estrela Galícia costumavam trazê-lo para cá sempre que tinha corrida na Argentina, para ele conversar com a imprensa e tudo mais. Em uma dessas oportunidades eu fiz uma entrevista com ele e eu perguntei dessa lesão, da diplopia, e aí ele me falou que efetivamente naquela época ele temeu encerrar a carreira dele porque ele não sabia se ele ia voltar a enxergar. Então, não dá exatamente para você ser um piloto de moto, né, de competição de moto, sem você enxergar direito o que tá acontecendo. E o Mark Marques enxergava em dobro, via duas vezes. Não era exatamente confortável. Ainda mais porque o problema dele, né, naquela outra vez, ele tinha um problema quando ele olhava para cima. Então, quando eles estão na posição ali de pilotar, carenado e tudo mais, ele tá olhando para cima, ele não tá olhando efetivamente reto. Então, né, era um problema. E aí, essa lesão voltou. Mas também não foi só isso, né? Quando ele estava fisicamente íntegro para a competição, quem não estava era a moto. Isso não por culpa dele. Eu acho que a gente pode, quer dizer, ele tem a parcela dele de responsabilidade, porque o desenvolvimento da moto estava em cima dele. Mas eu, particularmente, acho que errada mesmo estava a Honda. Porque eu acho que existe uma certa dificuldade em algumas equipes de entender que assim, quando você tem um piloto super especial, é legal, ele é super especial. Mas se ele é tão especial assim, significa que ele é muito diferente dos outros. E se ele é muito diferente dos outros, uma coisa que funciona para ele não vai funcionar para todo mundo. Né? Então, assim, uma fábrica que conta, no caso da Honda, com 4 pilotos, ela ouvia um cara que era o cara super especial. A moto não dava certo para os outros. Quem errou o caminho? A Honda ou ele? Ele fez o que era melhor para ele, né? Depois as coisas foram complicando e nem para ele ficou bom. Mas o erro, para mim, tá aí. É uma coisa que eu sempre brinco. Se a gente olhar, por exemplo, no caso da Red Bull com o Max Verstappen. Max Verstappen super especial, mas eles estão procurando alguém que seja igual ao Max Verstappen para não dar o mesmo resultado que o Max Verstappen. Mas se você vai achar um igual a cada esquina, então ele não é tão especial assim. E acho que é assim para todo mundo, né? Se o cara é tão fenomenal, é porque ele é raro. Senão, se tivesse um a cada esquina, ninguém ia se impressionar com o talento dele. Então é a mesma coisa para todos esses grandes atletas. O cara é especial exatamente porque aquilo ali é raro. Então você não pode deixar que o cara raro oriente o teu desenvolvimento e não dá a mínima para os outros. Porque são os outros que vão manter a tua moto funcionando também pro cara que é fenomenal. O cara que é fenomenal, ele pode compensar uma ou outra deficiência. Ele não pode compensar todas. Ele é fenomenal, ele não é mágico, né? Não dá para ele não faz milagre.
às vezes faz, mas não desse tipo de milagre. Então, teve um erro de desenvolvimento que culminou numa RC21-3V que não é competitiva. E ela não é competitiva faz tempo. Muita gente fala que o Mark Marques ganhou o que ganhou porque ele tinha a melhor moto. Errado, errado. O Mark Marques não teve a melhor moto na maior parte do tempo dele com a Honda. Ele fez da moto da Honda uma moto melhor. Talvez o único ano em que a moto fosse efetivamente melhor tenha sido em 2014, que foi aquele ano que ele emendou uma sequência de vitórias. Mas ele fazia da moto melhor. Não é que ele tinha a melhor moto do grid, por isso ele vencia. Só que as coisas complicaram. E aí ele teve que literalmente abrir mão do conforto da casa dele, 2 vezes. Porque ele largou a casa dele em Cerveira, foi morar em Madrid, para ficar perto da equipe médica que estava cuidando do braço dele, né? Essa foi a primeira saída de casa. Levou o irmão junto, então não era tão solitário assim. Mas depois ele teve que sair de casa de novo. E aí foi quando ele abriu mão do contrato dele com a Honda para tentar se reencontrar. Acho que depois de tudo aquilo que ele passou, foi absolutamente natural que ele tenha procurado respostas. E ele não ia achar essas respostas, não num prazo razoável, dentro da Honda. A gente já tá aí há quase uma temporada que o Marques foi embora, né? Porque a temporada já tá caminhando, já passaram aí 12 etapas. E a gente não viu nenhum grande avanço da Honda. Imagina se ele ainda estivesse lá. Ele ia continuar sem saber se ele podia ser competitivo, ele ia continuar sem saber se o problema era ele ou se era a moto, ele ia continuar sem saber se a carreira dele ainda tinha salvação. Então, a gente não pode questionar a decisão dele. Eu acho que tá mais do que provado que ele fez a escolha certa no momento em que ele falou: chega, não vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou abrir mão do meu contrato. Eu vou jogar a toalha mesmo. Falar: ó, não dá agora não dá, eu vou embora. E ele foi e ele conseguiu as respostas que ele precisava. Mas faltava a Vitória. E a Vitória estava insistindo em não vir. Ele falou que, depois que passa de 1000 dias não faz tanta diferença assim. A gente não acredita. A gente não acredita, não. Porque pode ter certeza que ele ficou contando esses dias. Pode não estar marcado no calendário, mas ele sabia o tempo que ele estava sem vencer. O alento é que ele conseguia ser competitivo. O alento é que ele conseguia ter corridas em que o ritmo era forte, que ele conseguia vir de trás, escalar o pelotão, que ele conseguia brigar pelo pódio, mas né, a falta do topo do pódio estava lá. E claro, como é Mark Marques, tinha que ser do jeito que foi, né? Venceu a sprint, que não conta pra estatística. Mas aí no domingo foi lá, resolveu de vez e fez uma corrida absolutamente dominante. Bem no estilo Mark Marques. Acho que não tem nada para ninguém falar dessa corrida. Ele foi absolutamente dominante durante todo o fim de semana. Liderou treino, fez pole, fez tudo. Tudo. Não faltou absolutamente nada nesse fim de semana. Então, foi uma vitória para calar qualquer dúvida que restasse e para mostrar para todo mundo que, assim, aquele Mark Marques que a gente conheceu, aquele Mark Marques que tem 6 títulos na MotoGP, que tem títulos de Moto2, que tem títulos de Moto 125, ainda existe. Se alguém tinha alguma dúvida, né? Ele tá lá e no ano que vem ele vai ser, sim, um protagonista do campeonato. E algumas pessoas me perguntaram, agora ele tá vivo na disputa pelo título? Eu acho que pro título vai ficar complicado. São 70 pontos, teoricamente não é tanta coisa assim. Ainda tem um caminho pela frente, né? Cada fim de semana rende 37. Mas eu acho que a diferença das motos entre a GP24, né? Do Pecco, do Martin, do Bastianini e do Morbidelli, vai fazer diferença em relação à GP23 que ele, o irmão, né, o Alex, o Marco Bezek e o Fábio Di Giannantonio têm. Eu acho que nesse sentido não dá pra gente falar em título, porque a gente já viu em outras corridas que a diferença da moto é gritante. O que não significa que ele não possa roubar pontos de um postulante ou outro. Não, eu não tô falando de pilantragem, tá? Eu não tô falando dele se meter na briga pelo campeonato porque ele quer que um não ganhe o outro. Acho que a gente, inclusive, já pode parar com isso. Mas, se ele chegar numa corrida e for segundo, aí, digamos, o Pecco vence e o Martin fica em terceiro, ele tá ajudando o Pecco a ganhar o campeonato. Se é a situação inversa, ele tá ajudando o Martin a ganhar o campeonato. Pura e simplesmente por ele existir. Porque se ficar essa coisa de os dois, né, um primeiro, outro segundo, um primeiro, outro segundo, a gente vai ficar nesse campeonato que vem e vai, que vem e vai, que vem e vai. Então, ter mais gente, e aí independe de quem seja, tá? Pode ser o Mark, pode ser o Bastianini, pode ser o Morbidelli, pode ser quem for, vai ter um papel nessa disputa pelo campeonato, porque é da natureza do esporte. Agora, eu acho que mais do que o que ele pode fazer neste ano, é um sinal claro do que ele pode fazer no ano que vem. E aí fica aquela coisa, né? Falta muito para 2025. Eu acho que tá todo mundo curioso para saber o que vai ser. Não só pela competitividade, mas também o relacionamento entre ele e o Pecco.
Tem muita coisa ainda para acontecer, claro. Ainda tem uma temporada para ser definida, um campeonato para ser definido. Mas eu acho que a MotoGP também se beneficia muito com isso. Se beneficia porque é uma baita história, é uma daquelas histórias de esporte que todo mundo fica louco, né? Que, ai meu Deus, olha o cara, passou pelo que passou e voltou a ganhar, não sei o quê. Aquelas histórias de superação esportiva, é maravilhoso. Também porque é um protagonista do campeonato, sempre foi. É um cara que, apesar de ter muita gente que torce o nariz pra ele, também tem muita gente que ama o Mark Marques. E, da minha experiência pessoal, o Mark Marques é excelente com pessoas. Ele atende as pessoas muito bem, ele fala com as pessoas olhando para as pessoas. Então, tem essa característica dele que é positiva pro campeonato. E é um chamariz e tanto. Não só para esse, mas pro próximo ano também. Então, ganha Mark Marques, ganha a MotoGP e muito provavelmente ganha quem vai estar assistindo em casa também. Porque é um piloto que sempre foi capaz de fazer a diferença, um piloto que sempre foi capaz de dar espetáculo. Então, vê-lo de volta é um ganho para todo mundo. Até para quem não gosta dele. Agora me diz aí, o que você achou da vitória de Mark Marques? O que você espera dele ainda em 2024, mas também em 2025? Me fala aí e a gente se vê na próxima. Valeu!